vimos aqui para implorar a Tua presença, porque sabemos que já estás aqui. Nós viemos aqui para te pedir que aceites a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado a todos. Enquanto eu monto aqui o meu pequeno púlpito, e eu já vou dizer a vocês por que eu uso esse púlpito, eu quero dizer que estou com um friozinho na barriga aqui, viu? Afinal de contas, esse aqui é um dos púlpitos mais ilustres do Brasil. Aqui passam muitos pregadores inspirados do Brasil e do mundo. Mas Deus há de estar comigo na mensagem que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, o herói da fé escreveu assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Assim também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Quero dizer a vocês que em 2021, abril de 2021, eu tive um acidente vascular arterial que me deixou uma enorme perda visual. Hoje eu tenho cerca de 20% no máximo de visão total. Ainda estou me adaptando, me acostumando com essa nova situação e com as várias limitações que ela me deixou. Entre elas, eu não consigo mais ler nada impresso, não consigo mais dirigir. Leio no computador, porque aqui eu coloco umas letras garrafais, ainda consigo botar o roteiro de um sermão e os textos bíblicos. Então me perdoe se ao longo do sermão eu me atrapalhar um pouquinho com o roteiro do sermão ou com esses textos. Mas eu não quero lamentar a perda que eu sofri. Eu, desde o início, escolhi agradecer a Deus pelo pouquinho que me ficou, porque com isso aí eu ainda consigo realizar uma parte do meu trabalho profissional e continuo a ser um pregoeiro da graça de Deus. Pelo texto inicial já deu para entender que nós hoje estaremos falando aqui de graça, certo? Esse foi o texto que nós lemos. Eu estou olhando ali, mas eu não vejo nada, né? Eu não consigo ler, eu só consigo ver se a tela mudou, para eu não estar falando alguma coisa aqui e a tela está mostrando outra coisa ali. Mas nós hoje vamos começar falando então sobre graça. Eu quero pontuar hoje 3 elementos da chamada doutrina da salvação, começando pela graça. Uma definição minha sobre a graça é que graça é a possibilidade real, não sei se já está mostrando ali, está lá, graça é a possibilidade real de vida eterna que nos é oferecida pela vontade imensa que Deus tem de nos salvar. Isso é graça. É essa possibilidade real de vivermos para sempre por esse desejo que Deus tem, esse desejo inexplicável que Deus tem de nos salvar. Isso não é uma definição. Quando a gente define alguma coisa, a gente limita aquela coisa. Isso aqui é a minha percepção a respeito do que é a graça de Deus. Eu tinha 15 anos, e lá se vai muito tempo, quando eu ouvi pela primeira vez um sermão sobre a graça de Deus. Meu coração juvenil ficou encantado com aquilo. E desde então a graça se tornou o tema principal das minhas músicas, das minhas letras, das minhas poesias, dos meus textos, das minhas postagens e ultimamente também dos meus sermões. Eu tenho a alegria de estar aqui com um homem que é o culpado por eu hoje ser um pregador da graça, pastor Benedito Muniz, que foi quem me conduziu para a pregação. Muniz, se eu disser alguma impropriedade aqui, você pode vir aqui e assumir o púlpito, tá bom? E vocês têm a bênção de ter um pastor que prega uma soteriologia absolutamente cristocêntrica. E isso é de vital importância na vida do cristão nesse tempo do fim.
Ellen White afirma que a doutrina da graça, a mensagem da justificação pela fé, é o centro da mensagem do terceiro anjo. Está lá em Mensagens Escolhidas, volume 1. A graça é, portanto, uma matéria vasta, uma matéria muito falada, muito cantada, muito pregada, mas nem sempre entendida da forma bíblica e com a teologia correta. E até por isso, há algumas perguntas, há algumas questões que já estão aí, algumas questões que sempre ocupam a mente de todo cristão. Por exemplo, a primeira questão: o que devemos fazer para ser salvos? Será que Jesus Cristo realmente fez tudo que era necessário para a nossa salvação ou não? Segunda questão, já deve estar colocada ali também: nesse processo, qual é o papel de Deus e qual é o papel do homem? Será que em algum ponto desse processo de salvação existe cooperação, existe o que nós chamamos de sinergia entre Deus e o homem? Ou será que é tudo monergismo, ou seja, é tudo um trabalho somente de Deus? Outra pergunta profunda. Mais uma: o que é que de fato nos salva? Se você ler a sua Bíblia, você vai encontrar que nós somos salvos pela graça, vai encontrar fé, vai encontrar obediência, vai encontrar conhecimento da palavra de Deus. O que é que de fato nos salva e garante a nossa salvação? Qual dessas coisas? Ou será que seria um somatório dessas coisas? Mais uma outra pergunta importante: e do que é que nós somos salvos? Parece uma pergunta a ser feita para criança, mas se você parar para pensar, salvação é o principal produto oferecido no mundo cristão por todas as igrejas evangélicas, por todas as denominações. Salvação é o que todos oferecem. Mas salvação do quê? E salvação é mesmo de graça? E é para todos? Ou será que que há quem nasça já automaticamente salvo ou irreversivelmente perdido, como ensina uma linha do protestantismo? Ou será que é de fato para todos? Outra pergunta importante: podemos ser perfeitos nessa vida? Mas eu estou falando perfeição no mais alto grau. Podemos ser perfeitos nessa vida com ausência total de pecado, sem a menor possibilidade de atos falhos, nem o mais distante e leve pensamento pecaminoso ou impulso do coração? Será que podemos ser assim antes de ver Jesus nas nuvens do céu, descendo com poder e glória? Que por falar nisso, o que é o pecado? A palavra de Deus conceitua o pecado de diferentes maneiras. É claro que não dá para a gente tratar de tudo isso em um único sermão. Precisaríamos aqui no mínimo de uma semana de oração. Eu já me candidato a fazer uma, viu, pastor? A hora que você quiser. Eu só quis pontuar aqui algumas questões relevantes que só são melhor compreendidas à medida que nós vamos estudando de forma sistemática essa chamada doutrina da salvação. Eu costumo dizer que quando nós não entendemos a graça de Deus da forma bíblica correta, há o grande perigo de nós ficarmos com noções distorcidas a respeito da salvação. E isso pode afetar a nossa religião pessoal, o nosso relacionamento com Deus e até mesmo a nossa adoração. E nós corremos pelo menos 4 grandes riscos que eu vou colocar ali na tela e já estão colocados de uma vez. O primeiro grande risco que nós corremos quando não entendemos a questão da graça de Deus da forma bíblica correta é cair no legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é aquela religião severa, raivosa, triste, condenatória,
que patrulha a nossa própria vida e a vida dos nossos semelhantes. E prega uma lei santa, que nós sabemos que é santa, justa e boa, mas uma lei que nós não guardamos. Então nós pregamos uma lei que de fato não guardamos. E fazemos disso meio de salvação, moeda de troca com Deus na questão da salvação. Ellen White chegou a dizer, quando ela refletiu sobre isso, que nós pregamos tanto a lei, está lá na Review and Herald de março de 1890, ela falou assim: pregamos tanto a lei que nos tornamos tão áridos como os montes de Gilboa, que não recebem nem orvalho e nem chuva. Então esse é o primeiro risco, quando não entendemos a graça, cair no legalismo que está muito arraigado em todos nós. O segundo grande risco é cair na outra ponta, no outro extremo, que é o liberalismo. O que é o liberalismo? É aquela religião eufórica, mas sem solidez bíblica. É uma pregação bonita, mas que fica incompleta porque não conduz à transformação do indivíduo que foi salvo por Cristo Jesus. Jesus Cristo já fez tudo, eu não tenho que me preocupar em nada mais, então eu posso viver do jeito que eu sempre vivi. Esse seria o liberalismo. O outro risco que a gente corre quando não entende a graça de Deus, esse aí nós, como adventistas, entendemos bem. A igreja de Laodiceia sabe muito bem o que é mornidão. É cair na mornidão. Mornidão é aquele estado de desinteresse, de apatia, que pode conduzir à indiferença, à frieza espiritual e à incredulidade. É a mornidão. E o quarto grande risco que nós corremos quando não compreendemos a doutrina da graça é cair no medo. No medo. Medo de quê, Mário? Sempre que acontecem fatos notórios no mundo físico, econômico, no mundo religioso, no mundo político, como atualmente, isso gera em nós apreensão e medo. E acaba causando uma corrida para as profecias, mas uma corrida de uma forma temerosa, de uma forma assustada, de uma forma alarmista e de uma forma distorcida. E as profecias não foram dadas para nos amedrontar. As profecias foram dadas, também não foram dadas para a gente ficar fazendo continha. As profecias foram dadas para nos garantir que atrás de todas elas existe um Deus que controla a nossa história e faz isso com mão firme e com braço forte. Não há o que temer. E nós esquecemos disso. Ao contrário, quando nós nos aprofundamos no estudo da graça de Deus e descobrimos que ela não é apenas salvadora, mas ela é também transformadora e nos dá poder na luta contra o pecado, isso traz para a gente, ao invés disso aí, isso traz para a gente isso aqui, esperança, alegria, segurança e paz com Deus. Quando nós damos uma observação, quando nós damos a graça, a real ênfase que ela deve ter como verdadeiro dom de Deus e única garantia de sermos salvos, pode parecer que nós estamos tirando a importância de outros elementos da doutrina da salvação, como por exemplo, a obediência, o conhecimento da palavra de Deus, a própria fé, a lei de Deus, mas não estamos. O que nós estamos é tentando colocar cada um desses elementos no lugar devido, com a função devida e entrando na vida do crente no momento certo, no contexto biblicamente correto. É isso que nós fazemos quando enaltecemos a graça de Deus. Mas o fato é que há muitos cristãos que acham, por exemplo, que fé é oposta às boas obras. Tem cristão que acha que o que aconteceu no Sinai não tem nada a ver com o que aconteceu no Calvário. Tem cristão que acha que as epístolas de Paulo são contrárias à epístola de Tiago, ao livro do Êxodo, ao livro de Salmos, que exalta a lei de Deus de ponta a ponta, e até ao próprio Evangelho de Cristo Jesus. E tem cristão que acha que a graça de Deus é oposta
a lei de Deus. Mas as coisas de Deus, irmãos, jamais se opõem. Jamais se opõem entre si, elas se encaixam, elas se ajustam perfeitamente. O primeiríssimo, que eu chamo de o primeiríssimo concerto de Deus com o homem, que foi aquele concerto da árvore, lá no jardim, antes da queda, ele não foi baseado na graça de Deus, sabiam? Não foi. O primeiríssimo concerto de Deus com o homem foi baseado numa atitude de obediência por parte do homem. Embora toda a criação fosse por si só uma dádiva da graça de Deus, ali ainda não havia o que nós chamamos de graça salvadora, porque não tinha que salvar ninguém de nada. Então no Éden não existia graça salvadora. A graça ali era uma provisão no coração do Criador, de dar a sua própria vida, caso fosse necessário, e ele já sabia que seria necessário. Mas a graça salvadora só se manifestou efetivamente quando veio o pecado. Além disso, Adão e Eva tinham capacidade total de obedecer plenamente à vontade de Deus, sem nunca pecar, nem no mais leve pensamento. Ao contrário de nós, Adão e Eva não tinham tendência para pecar, não tinham impulso para pecar. Tudo que Adão e Eva queriam era louvar, era adorar o Criador. E assim como no Éden, parem para pensar, também no céu de Deus, também nos mundos que nós cremos que existem, habitados e que nunca caíram, lá também não existe graça. Lá não existe graça salvadora. O que existe nesses lugares santos é apenas amor e obediência por amor. Só existe graça salvadora aonde existe pecado. E onde o pecado aumenta, nós já fomos ensinados que a graça salvadora, então, transborda. Vejam esse texto do livro Maravilhosa Graça de Deus. Não sei quantos de vocês conhecem. Jamais teríamos conhecido o significado da palavra graça se não tivéssemos caído. Olha só. Deus ama os anjos sem pecado, os quais fazem o seu serviço e são obedientes às suas ordens. Mas esses seres celestiais nada sabem sobre a graça. Jamais necessitaram da graça, porque jamais pecaram. Sabiam disso? Os anjos de Deus não conhecem a graça, conhecem a nossa história, mas não conhecem na própria pele o que é a graça de Deus. E essa graça, por mais maravilhosa que seja, também não será para sempre necessária. Não será. Como ela só existe onde existe o pecado, quando o pecado deixar de existir, não vai mais existir graça salvadora. Ela perde a razão de ser. Tem um texto que diz isso. Exerceremos domínio próprio até que a graça se perca na glória. Quando formos glorificados e tivermos novamente a natureza sem pecado de Adão e Eva antes da queda, não há mais necessidade da graça salvadora. Ela vai voltar a ser o que sempre foi, uma disposição no coração de Deus de ser usada sempre que for necessária. E a partir da queda, então, todos os concertos de Deus que vieram depois, o concerto que Deus fez com Adão após a queda, o concerto com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, o concerto do Sinai, o concerto da nova aliança, todos eles passaram a se basear numa oferta espontânea de graça salvadora. Por quê? Porque o homem pecador não teria mais capacidade de prestar a Deus de forma natural obediência perfeita. Não teria e não tem. Alguém teria que vir fazer isso por ele e oferecer a sua obediência em lugar dele. E hoje, se nós estamos aqui confortavelmente reunidos como crentes, como igreja, é porque
como diz Efésios capítulo 4, versículo 7, a graça foi concedida. Esse foi o primeiro item. O segundo item sobre o qual eu quero falar é um item polêmico, a obediência. Esse é um item que sempre foi um problema para todos os cristãos. E não por dificuldade para obedecer, não, mas dificuldade para aceitar que é preciso obedecer. A dificuldade para aceitar que o discípulo deve obediência ao seu mestre. Essa é a grande dificuldade do cristão, não é obedecer. Obedecer a uma lei, eu não vejo muita dificuldade. Agora, você entender e aceitar que aquilo ali é o que deve ser feito, aí reside o problema maior da obediência. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se iludam. Não se iludam. O nosso problema em relação à obediência é um problema de motivação e de ação. Erramos na motivação. Por que é que nós temos que obedecer? Por que é que nós obedecemos? E na ação. Por que na ação? Porque nós temos uma natureza que Paulo chama de uma inclinação para o mal, uma inclinação da carne. Paulo diz que ela não se submete à lei de Deus. Então essa natureza com a qual nós nascemos, ela de fato dificulta muito o nosso ato de obedecer, embora, sejamos sinceros, ela não impeça, mas ela dificulta. Como eu disse, não nos iludamos. A Bíblia Sagrada mostra que Deus espera sim obediência de seus filhos. Quem está falando aqui é um membro leigo da igreja, mas que se tornou conhecido como pregador da graça. E eu estou dizendo a vocês que Deus espera obediência de todo cristão salvo pela graça. Nos apelos, nos diversos apelos que há na Bíblia para fazermos a vontade de Deus, nós vemos que Deus espera. Ele não exige, mas Ele deseja, Ele pede, Ele anseia pela nossa obediência. E por que Deus quer e espera que nós o obedeçamos? Porque Deus, em sua presciência e amor, Deus sabe e Deus quer o que é melhor para cada um de nós. 6.000 anos de história mostram que não fazer a vontade de Deus é uma péssima escolha. Irmãos, se nós não cremos num Deus assim, que é soberano e é essencialmente bom, quer o nosso bem, nós só temos duas opções. A primeira é trocar de Deus, arrumar um outro Deus como os pagãos, ok? A segunda opção que nós temos é não ter Deus nenhum, como os ateus, e que nesse caso são mais coerentes do que nós, muitas vezes. Mas há um detalhe sobre a obediência, sobre essa obediência que nós apresentamos a Deus, que é esse aí. A nossa obediência não é garantia de salvação, não é meio de salvação. A nossa obediência mostra, mas não opera a nossa salvação. Vou repetir, a nossa obediência mostra a nossa salvação, mas ela não opera a nossa salvação. Ela mostra de que lado nós estamos e a que Senhor nós servimos, mas ela não determina que nós estamos salvos por obedecer. Aliás, nós sabemos, o pastor falou isso aqui no sermão passado, nós sabemos exatamente o que Deus pensa da nossa justiça, né? É aquela história do trapinho imundo. Nós sabemos como Deus considera a nossa justiça. E sem dúvida, o cliente salvo pela graça, ele é estimulado a permanecer nessa condição de salvo. E essa permanência se dá pelo processo diário de relacionamento com Deus, de submissão, de submissão consciente e voluntária à vontade de Deus, que nós chamamos de santificação. Além disso, eu não tenho dúvida disso que eu vou dizer, todo cristão salvo pela graça, ele vai procurar de forma natural, espontânea, obedecer
ao Deus que o salvou. É claro que ele vai. E tem mais, ele não vai procurar só obedecer, não basta obedecer. Ele vai se deleitar nisso, não basta obedecer, é preciso gostar de obedecer. Davi dizia assim no Salmo 119: ó, quanto amo a tua lei, medito nela de dia e de noite. Nós temos que gostar de obedecer ao nosso Criador, porque se nós não sentimos real prazer, interesse, alegria, segurança nessa submissão à vontade de Deus, e ao invés disso sentimos um certo incômodo, impaciência, desconforto, inquietação, nós temos que buscar com oração rever a nossa obediência, rever a nossa religião pessoal, porque a Deus só agrada uma obediência por fé. Está lá em Romanos 16, 26. Uma obediência não imposta. E nós chegamos então ao terceiro item sobre o qual eu quero pontuar hoje. Vamos falar agora um pouco de fé. Há uma diferença básica entre obedecer a Deus como obra da lei ou obedecer a Deus como obra da fé. E isso explica a aparente controvérsia, contradição que existe entre os escritos de Paulo e os de Tiago. Na verdade, os dois se formaram na mesma faculdade de teologia. Os dois ensinam o mesmo princípio. Qual é o princípio? Nós podemos obedecer qualquer mandamento da lei de Deus como obra da lei, e segundo Paulo, isso não agrada a Deus, ou como resultado da fé, e segundo Tiago, é o que Deus espera de cada um de nós. Acontece que fé não é uma coisa que a gente vê, não é? Você não vê a fé de ninguém, é como o espírito, é como o vento. Só se percebe a fé do cristão pelas coisas que ele faz. Ou seja, a fé é vista nas obras que ela produz. É por isso que fé sem obras é morta, ela não existe. Eu gosto sempre de fazer uma ilustração quando eu falo de fé sem obras. É como queijo sem leite. Não existe queijo sem leite. Eu faço um queijo sem leite. Não faz. Aquilo que você faz é um outro produto, não é queijo. Queijo tem leite. É como omelete sem ovos. Eu fui lá na clínica adventista, comi um omelete sem ovos. Não comeu. Aquilo ali é um outro produto. Omelete tem ovos. Eu comi um hambúrguer sem carne, não comeu. Hambúrguer vegetal, não existe hambúrguer vegetal. Aquilo é um bolo de alguma coisa, é um engodo. Não existe hambúrguer sem carne. Hambúrguer tem carne. A mesma coisa. Não existe fé sem obras. Não existe fé sem boas obras. Não existe. Fé sem boas obras é outro produto. É crendice, é superstição, é fake, para usar uma palavra muito em voga hoje em dia. Até o termo fé e obras é um termo desnecessário. Tem uma compilação de escritos de Ellen White chamado Fé e Obras. Não precisava, bastava se chamar fé. Não precisava ser fé e obras. Porque fé implica em boas obras. Porque fé sem boas obras não é fé, ela é morta, ela não existe. Agora, antes que me entendam mal, um detalhe: isso nada tem a ver com essa história dos dois remos, um chamado fé e outro chamado obras. Isso aí precisa ser corrigido. A salvação não é um barquinho com esses dois remos, um chamado fé e outro chamado obras. Não é. A salvação é um barquinho, sim, mas é um barquinho que tem um motor chamado graça. Esse é o verdadeiro conceito da salvação. Um dos principais itens da doutrina da salvação é a chamada justificação pela fé, de grande relevância para o crente. Quando nós afirmamos que somos justificados somente pela fé, nós excluímos desse processo qualquer outra coisa que venha da parte do homem. Nós vamos ver que no final do sermão, que no processo de justificação entram algumas outras coisas, mas da parte do homem, a única coisa que entra é a fé. Eu sou justificado somente pela fé e nada mais. Mas essa fé
pela qual nós somos justificados, ela mesma, que é nobre, né? E que nós já vimos que ela resulta em boas obras necessariamente, ela não possui, é como a nossa obediência, ela não possui valor salvífico em si mesma. Estou querendo dizer que fé não salva. Não usem a expressão salvo pela fé, porque ninguém é salvo pela fé. Até porque a fé é um fenômeno que ocorre na nossa esfera, na esfera humana. É o homem que manifesta a fé. Gilberto Gil, um dos nossos compositores, fez uma música em que ele dizia que a fé não costuma falhar, mas a fé falha. E a fé falha quando mais nós precisamos dela. Então a fé falha, a fé diminui e a fé até morre. Então a minha salvação não pode ser baseada na minha fé. É um fenômeno humano. É uma resposta do ser humano. Já a graça é um fenômeno que ocorre na esfera de Deus. E por isso mesmo, ela é plena, ela é soberana. Olhem o que Desejado de Todas as Nações fala sobre a fé, que é o item sobre o qual nós estamos discorrendo. Acho que é isso que está aí. Diz assim: mediante a fé, recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é o nosso salvador. A fé não salva. A fé não obtém nada. A fé é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos e é o remédio contra o pecado. Assim, não existe fé salvadora. Não usem esse termo. Existe fé justificadora. E salvação e justificação, embora elementos do mesmo processo, da mesma natureza, são coisas diferentes. Não existe fé salvadora, existe fé justificadora. O que existe é graça salvadora. Uma maneira simples, né, da gente ilustrar isso, o que é salvação, é essa imagem. Fé é a mão do homem que se apodera da graça de Deus que vem do céu em reconciliação. E olha só, é sempre uma ação primeira de Deus, oferecendo graça a todos os homens, Tito 2,11. E uma reação secundária do homem, manifestando fé e aceitação, tornando-se assim filho de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 12. Então, pela Bíblia Sagrada, entendemos que é assim que Deus age, de modo unilateral, espontâneo e contínuo. Mas, embora não sejamos salvos pela fé e sim pela graça, a fé é fundamental, ela é indispensável nesse cenário. Por quê? Porque de nada servem o maravilhoso plano de salvação, a cruz de Cristo, a morte substituta de Cristo Jesus, a volta de Jesus, a vida eterna. De nada serve isso se o pecador não acredita nisso. É o problema do ateu. Porque é que a religião não faz efeito na vida do ateu? É simplesmente porque o ateu, e há muito ateu sincero que busca uma verdade com o mesmo empenho que aquele que se torna cristão. O problema é que o ateu despreza a fé e continua procurando provas de uma natureza pelas quais Deus não se manifesta. Ele quer provas instrumentais, provas matemáticas, provas laboratoriais, provas científicas de que existe um Deus. E Deus não se manifesta dessa forma. Mas então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que a fé é indispensável, porque se não acreditarmos em tudo que foi feito em nosso favor, isso não serve de nada. Então a fé, mesmo não tendo valor salvífico, ela é o meio considerado por Deus para nos conceder justificação, pois se apossa da graça de Deus e gera resultado. Então Paulo estava mesmo certo quando ele disse isso aqui que nós lemos no início, que nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano será justificada pelas obras da lei, somente pelas obras da fé, somente pela fé. Como diz Benedito Muniz, boas obras e obediência são coisas para salvo.
São coisas para quem já foi salvo, para quem já foi tido por Deus como justo, para quem já conhece a Deus. E por que Benedito Muniz diz isso? É muito simples. Esse homem que acabou de ser justificado por Deus, por um ato de fé, né? Esse homem ainda não obedeceu a nada. Esse homem apenas creu em alguém que obedeceu e obedeceu com perfeição. Esse homem abriu o coração para a fé, mas ele ainda não sabe o que é a lei de Deus, não sabe o que é obediência, não sabe o que é fruto do Espírito, não sabe o que é crescimento na graça, não sabe o que são crenças, não sabe o que são doutrinas, não sabe o que são profecias, coisas que ele só vai conhecer quando ele passa para a fase seguinte, chamada santificação, e que nesse processo salvífico começa tão juntinho da justificação que muitos teólogos até consideram como uma coisa só e dizem que a santificação é uma justificação continuada, e não há nenhum problema em dizer isso, né? Então vejam, esse é o entendimento bíblico que nós temos a respeito desse processo. Então a justificação, que é obra de um instante, ela é um novo conceito, um novo entendimento, um novo olhar de Deus a respeito do homem. A partir do momento da justificação, quando Deus olha para o pecador, ele não vê mais o pecador, ele vê Jesus Cristo e seus méritos perfeitos que se interpuseram ali diante, na frente do pecador. Então Deus vê o pecador lá atrás, mas através dos méritos de Jesus Cristo, e é por isso que Deus o considera não mais como pecador, mas como justo. Leia sua Bíblia, de Mateus até o Apocalipse, o Evangelho, o Novo Testamento, você não vai encontrar nenhum ponto em que a Bíblia considere ou chame de pecador aquele que aceitou o Evangelho. Então esse processo abençoado vem de Deus para o homem, a justificação, e não o contrário, não é algo que vai do homem para Deus. De um lado, nós temos um Deus desejoso de perdoar todos os pecados da pessoa que manifesta fé genuína em Jesus Cristo. O nome disso é graça. Do outro lado, ou seja, a vontade de Deus de nos salvar, a disposição de Deus de nos salvar, é graça. Do outro lado, nós temos um pecador, cheio de toda injustiça, Romanos 1:29, incrédulo, corrupto, vivendo sem Deus no mundo, Efésios 2:12, isso se chama desgraça. Então você tem graça de um lado e desgraça do outro lado. Um dia, de algum modo abençoado, o amor de Deus que brilhou na cruz do Calvário alcança então esse pecador, e esse pecador abre o coração para a fé, ele dá o passo inicial, o passo zero da fé. E quando ele faz isso, quando ele confessa e deixa seus pecados, quando ele pede essa vida nova para ele, nesse momento Deus identifica esse processo que é instantâneo, perdoa todos os pecados desse homem ou dessa mulher, cancela a sua culpa e o considera a partir dali justo, como se nunca houvesse pecado. Perdoa seus pecados passados, o perdão da cruz cobre os pecados passados, os pecados presentes e até os pecados que ainda vamos cometer. Todos estão cobertos pelo perdão da cruz. E acontece essa coisa linda que Ellen White descreveu, que eu ainda vou fazer uma música com esse texto aí. Olha o que ela diz aí, do momento da justificação. O Senhor então lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, e trata essa pessoa como se ela fosse justa. Ela não é, mas Deus já a trata como se ela fosse justa, e a ama como ama seu filho. E por que é que Deus considera o pecador justo no momento da santificação? Porque antes de declarar para o mundo, para o universo, que aquele homem agora é justo,
e ser justificado é essa declaração, antes de Deus fazer isso, ele transfere, ele atribui os méritos perfeitos de Cristo, acredita na vida desse pecador. Isso é que se chama, pelos teólogos, justiça imputada. E quando Deus faz isso, esse homem que era pecador, tecnicamente deixa de ser pecador, passa a ser justo. Então Deus diz isso para o mundo, que ele é justo. Isso é que é justificação pela fé, obra de um instante, ato totalmente da parte de Deus, sem cooperação humana, a não ser o homem crendo que isso é possível e querendo passar por essa experiência. Daí para frente é vida nova, é relacionamento, é caminhar com Deus, é submissão contínua e voluntária à sua vontade, o que nós chamamos de santificação, que por sua vez é obra da vida inteira, porém agora com uma certa participação do ser humano, não para ser salvo, porque quando o homem entra em santificação ele já foi salvo, mas para responder ao amor e à graça de Deus. Mesmo com eventuais quedas, o sentido da caminhada agora é outro. Como disse Paulo, já quase no fim do seu ministério, lá em Filipenses, ele disse: prosseguindo firmemente para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na visão de Paulo, ainda imperfeitos, mas sem nos rendermos à nossa imperfeição. Ainda que pequemos, mas o pecado não reina mais na nossa vida. Basta ler Romanos 6 e entender isso aí. Essa é a perfeição cristã, essa é a perfeição possível, essa é a maturidade cristã, que nada tem a ver com entendimentos perfeccionistas ou de impecabilidade. Vocês querem ter uma ideia do quanto Deus rejeita qualquer tentativa nossa de certa forma pagar pela nossa salvação, ainda que de forma indireta, através das nossas boas obras, do nosso comportamento, da nossa obediência à lei de Deus? Querem saber como Deus considera isso? Olhem esse texto que eu não sei quantos de vocês conhecem e que está lá na compilaçãozinha lá, Fé e Obras. Então diz assim: se juntássemos tudo que é bom, santo, nobre e belo, e olha que aqui nós entendemos que nós temos coisas boas, temos coisas santas, temos coisas nobres e temos coisas belas em nós. Não somos totalmente maus. Deus colocou em nós lá no Éden, nós nascemos com inimizade contra Deus, como inimigos de Deus, como vasos de ira por natureza, é assim que nós nascemos. Mas lá no Éden, Deus compensou isso aí, colocando em nós também inimizade contra a serpente, inimizade contra Satanás. Então nós temos algumas coisas boas, só que muito carequinhas, não é? Então aí está dizendo que se nós juntássemos tudo isso que nós podemos ter de bom, belo, nobre, e apresentássemos o resultado disso aos anjos de Deus como parte na salvação da alma humana ou na obtenção do mérito, essa nossa proposta seria rejeitada por Deus como sendo alta traição. Traição a quê? Traição ao que Cristo Jesus veio e fez aqui na cruz do Calvário. E até mesmo as nossas eventuais boas obras, aquelas que nós realizamos para Deus, segundo Isaías, elas não são feitas por nós. Olha o que o velho profeta Isaías escreveu: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Irmãos, eu pontuei hoje aqui graça, fé e obediência. E vimos o papel, assim, muito resumidamente, o papel individual de cada um desses elementos. Eu sei que muitos aqui, obreiros e leigos, conhecem isso melhor do que eu. Mas sintetizando em poucas palavras as funções desses três elementos, eu diria isso aí, de forma curta e grossa. Qual é a função da graça? Salvar. Salvar. É o único elemento do plano da salvação que garante a nossa salvação e que estende essa salvação a todos os homens. É a graça. Qual é a função da fé? Acreditar nisso.
acreditar nisso que eu estou falando. E por acreditar, aceitar, né, essa proposta divina, tomar posse dessa proposta divina. E qual é o papel da obediência? Comprovar que de fato nós cremos prover reconciliação entre Deus e o homem e nos ajudar a viver melhor. Esse é o papel da obediência, é o bem viver cristão, é fazendo aquilo que é correto diante de Deus, mas não para obter qualquer coisa. Nós já obtivemos, não é para obter mais nada. Mas eu quero encerrar mostrando que graça, eu falei que a justificação, ela é somente pela fé na nossa visão, mas a justificação tem uma base maior, né? Graça, fé e obediência formam uma plataforma de bênção, como eu costumo chamar. Uma plataforma que sustenta a nossa justificação e, obviamente, também a nossa salvação. E isso é bíblico, eu vou mostrar para vocês rapidamente. É a justificação na perspectiva de Deus, na perspectiva do homem e na perspectiva de Jesus Cristo. Vamos lá. Na perspectiva de Deus, nós somos justificados por sua graça. Graça é ação e provisão de Deus. E aí está a base bíblica que diz isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro elemento que nos justifica e ele vem de Deus, é a graça. Na perspectiva humana, nós temos uma outra visão. Na perspectiva humana, nós somos justificados somente pela fé. Esse é o conceito mais conhecido, porque somos homens, somos humanos, homens e mulheres que aprendem isso. Somos justificados somente pela fé. De nada valeria a graça, como eu falei, se ninguém cresce nela, se ninguém manifestasse fé. Graça é um dom do Espírito Santo, mas ele acontece em nós. Graça não, fé é um dom do Espírito Santo, mas ela acontece em nós. Vamos ver a base bíblica para isso, já está lá. Justificados, pois, e há dezenas de textos bíblicos que dizem a mesma coisa, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um terceiro elemento que aí é a justificação na perspectiva de Jesus Cristo, vista sob o ângulo de Jesus Cristo. E na perspectiva de Jesus Cristo, nós somos justificados pela obediência. Não nossa, evidentemente, mas pela sua obediência perfeita. Por quê, irmãos? A lei de Deus havia sido ofendida e violentada. E essa lei precisava ser reivindicada e restaurada. O pecado e a morte surgiram exatamente porque a lei de Deus foi quebrada. E apenas uma obediência absolutamente perfeita a essa lei poderia satisfazer os requisitos de justiça que a lei exigia. E aí está a base bíblica. Porque como pela desobediência de um só homem, que sabemos que foi Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, que foi Jesus Cristo, o segundo Adão, muitos se tornarão justos, ou seja, muitos serão justificados. Então, na visão desse triângulo equilátero aí, nós vemos esses três ângulos que sustentam, esses três elementos que sustentam a nossa justificação. Um que vem de Deus, que é a graça, um que vai do homem, que é a fé, e um que vem de Jesus Cristo, que é a sua obediência. Simples assim. Uma criança pode entender isso perfeitamente. A partir disso, então, o que vem é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer filosofia, qualquer discurso pós-moderno, qualquer ideologia humana, qualquer releitura do Evangelho, qualquer distorção doutrinária que fuja disso aí, é pregação falsa, é pregação não bíblica.
Todos certamente já ouvimos essas 3 frases aqui, estou no finalzinho. Quem está preocupado com o tempo aí, já vou tirar a angústia de vocês. Todos certamente já ouvimos essas 3 frases aí. Aliás, tem 4 ali? Tem 4, né? As 3 primeiras nós conhecemos bem. Somos salvos pela graça, somos justificados pela fé e seremos julgados pelas obras. E eu pergunto para vocês, essas 3 primeiras frases estão corretas? Está certo isso? Ou seja, somos salvos pela graça, somos justificados pela fé, mas seremos julgados pelas obras. Está certo? Tá certo. Podem falar sem medo. Está certo, isso é bíblico. Todos nós conhecemos os textos bíblicos que dizem isso. Mas a 4ª frase que eu coloquei, né, que não era para ter aparecido antes, mas ela já deu um spoiler ali. Então eu vou dizer o seguinte: seremos julgados pelas obras e seremos condenados. Todos, de Enoque até o Mário Jorge, todos seremos condenados. Não existe a menor chance de qualquer ser humano ser aprovado diante de Deus se ele for julgado pelas suas próprias obras. Somos salvos pela graça, justificados pela fé, seremos julgados pelas nossas obras e seremos condenados. Isso sem a menor sombra de dúvida. Então seria preciso um outro tipo de boas obras que vindicasse a nossa salvação. E as nossas boas obras, elas existem à sombra dessas outras boas obras. Olhem esse texto aqui maravilhoso, e já estamos encerrando. Somos aceitos unicamente pelos méritos de Cristo. É a fragrância dos méritos de Cristo que torna as nossas obras aceitáveis a Deus. E é a graça que nos habilita a fazer as boas obras que nós eventualmente até fazemos, né? Nossas obras não possuem méritos em si mesmas. Na continuação desse texto, ela diz que Deus não precisa nos agradecer por nada que nós fizermos, porque nada do que nós fizermos merece agradecimento. Irmãos, a graça de Deus, ela não é legalista e ela também não é libertária. Não é. A graça de Deus é justa e misericordiosa. A nossa pregação, ao invés de estar ressaltando que a porta da graça está prestes a ser fechada, deveria ressaltar o contrário, que a graça está aí de forma salvadora para todos os homens. Essa deve ser a ênfase da nossa pregação e não o medo que a gente tenta incutir nas pessoas, dizendo que a porta da graça está se fechando. É claro que um dia o período de graça vai se encerrar. Isso é um tempo de Deus. Não deve ser a nossa preocupação. A última coisa que eu vou dizer, eu prometo que é a última. Como povo do Advento, nós temos 2 notícias para dar ao mundo. Uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa ou a ruim? Normalmente as pessoas pedem, não, fala logo a ruim. Então vamos à ruim. A notícia de que breve Jesus voltará, a notícia de que logo haverá o fim de todas as coisas, não é a real boa nova do Evangelho. Não é. Isso só é boa nova para quem já creu e aceitou isso como verdade. Para todos os demais, isso é uma péssima notícia. Uma péssima notícia. Então vamos à boa notícia, já que essa é a notícia ruim, de que Jesus Cristo vai voltar e haverá o fim de todas as coisas. Ela só é boa para quem crê nisso, para quem espera, para quem quer, né? Para todos os demais ela é uma péssima notícia. Qual é a boa notícia, Mário? Vamos a ela. É essa aqui, ó. A boa notícia é essa. Há salvação disponível. Há salvação disponível e estendida para todos que quiserem estar prontos no dia da volta do Senhor. Essa é a boa notícia do Evangelho. Maranata. Amém.
Vamos orar? De pé. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por esses momentos de reflexão sobre a Tua maravilhosa graça. Ajuda-nos a compreender o papel de cada um dos elementos preciosos do plano de salvação. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, abençoa os trabalhos da Escola Sabatina, do segundo culto, e leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa o alimento que lá vamos ter. Dá-nos um restante de sábado feliz. É o que te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos a bênção final, deixa eu dar duas palavras de orientação. A primeira é que